Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo, assim não completou as 13 partidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atleta pode defender Palmeiras ou Flamengo. Quero te atualizar também sobre Barbosa, que se despediu do torcedor do Botafogo no Nilton Santos e revelou que o clube tentou colocá-lo em outro time da Série A que não o Palmeiras. Bora te contar ainda sobre o debate interno no São Paulo a respeito de reforços. Dorival Júnior e diretoria tentam montar uma lista de contratações. Já Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, contou sobre propostas e também do planejamento alvinegro para a Copa do Mundo. Para completar, o Vasco de olho em um ex-zagueiro do Flamengo, tem mercado, bastidores, finanças, convocação da seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Nessa segunda-feira, preciso que o jogo entre Arsenal e Burnley tenha no máximo 4 gols, que o São Paulo vença o Juventude e que o Palmeiras vença o Botafogo, esses dois jogos pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Se essa combinação bater, a gente pega uma odd de 1,80, ou seja, quase dobramos o valor da nossa fezinha. E a boa notícia vem agora, clicando no link do comentário fixo. Você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece prontinho, exatamente como eu sugeri para você, beleza? Quero começar o vídeo contando que às 5h40 da tarde, Carlo Ancelotti anuncia a lista dos 26 convocados brasileiros para a Copa do Mundo e a grande pergunta é: Neymar vai ou não estar na relação? Tudo indica que sim, apesar da atuação discreta, para não dizer ruim, na derrota do Santos por 3-0 para o Curitiba na manhã desse domingo na Neoquímica Arena. São poucas as dúvidas do Carlo Ancelotti em relação à convocação. Por exemplo, no gol, ele vai levar como terceiro goleiro Bento ou Hugo Souza. Na zaga, Léo Pereira ou então Thiago Silva. No meio-campo, a dúvida se dá pelo número de atletas. Ele vai levar 6 meio-campistas ou 5 meio-campistas. E a diferença se reflete no ataque. Se ele levar 5 meio-campistas, ele pode convocar 9 atacantes. Danilo, Paquetá e Andrei Santos parecem disputar as últimas vagas no meio-campo. Em relação ao ataque, Neymar, Endrick e Igor Thiago devem ser as novidades. A gente vai matar nossa curiosidade a partir das 5h40 da tarde com transmissão ao vivo na CBF TV. Você levaria o Neymar? Qual seria a sua seleção? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre mercado, bastidores e finanças, começando com informação sobre a Portuguesa, que perdeu a liderança do seu grupo na Série D. Luz empatou com a Água Santa e foi ultrapassado pela Portuguesa do Rio, que venceu na rodada. Lusa do Rio e de São Paulo tem 12 pontos, mas a Lusa do Rio leva vantagem nos critérios de desempate. E o Zenit foi campeão russo nesse domingo, após vencer por 1-0 o Rostov, diferença de 2 pontos em relação ao Krasnodar. A grande pergunta que fica é: com a conquista do título, o Zenit pode facilitar a saída de atletas brasileiros que são pretendidos por times daqui? O zagueiro Nino, o volante Wendel e o atacante Luiz Henrique são as grandes dúvidas. Preciso contar também que Felipe Anderson teve lesão leve no músculo posterior da coxa esquerda depois do gol marcado no empate 1-1 contra o Cruzeiro no último sábado. Ele só deve jogar, apesar da lesão leve, depois da Copa do Mundo. O caso mais grave é de Ramon Sosa, que teve entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. O caso não é cirúrgico, mas é grande a chance de o Sosa perder a Copa do Mundo. Para completar o giro de notícias, registrar informação triste. Na manhã dessa segunda-feira surgiu a informação de que Giovani, o pequeno príncipe, ídolo do torcedor vascaíno, morreu durante a madrugada, vítima de uma parada cardíaca. Ele tinha apenas 62 anos de idade. E há quem diga que Santos versus Curitiba pode ser anulado. Tudo por causa da confusão que resultou na substituição de Neymar aos 25 minutos do segundo tempo. Antes de trazer a resposta sobre essa possibilidade de anulação, deixa eu explicar o que aconteceu. O Santos já perdia por 3-0 quando o Neymar foi receber atendimento fora de campo por conta de uma pancada na panturrilha. Foi o momento em que o Robinho apareceu à beira do gramado para substituir algum jogador do Santos. O papelzinho que o Santos apresentou para o quarto árbitro em relação à mudança indicava a saída do Escobar. E dá para perceber nas imagens o Escobar se aproximando do Robinho para fazer essa troca. Só que o quarto árbitro acaba por levantar a placa indicando o número 10 do Neymar e não o número 31 do Escobar.
O Escobar permanece em campo, o Robinho entra e o Neymar termina de receber o tratamento. Quando o Neymar se apresenta para jogar, o quarto árbitro diz: você foi substituído. O Neymar fala: não, eu vou ficar. E não era para eu ser substituído. O Santos, inclusive, apresenta o papelzinho da substituição com o número 31. No fim das contas, dá para perceber que é o César Sampaio, auxiliar técnico do Santos, quem sugere a substituição do Neymar, enquanto o atleta recebe atendimento fora de campo. Depois o Neymar explica que havia pedido para ser substituído por conta dessas dores na panturrilha, fruto de uma pancada. Mas, como o Escobar apresentava uma condição pior, o Neymar topou continuar em campo. Enfim, enorme confusão. E alguns santistas nas redes sociais pedem a anulação da partida por apontarem erro de direito, porque não cabe ao trio de arbitragem definir quem vai substituir atletas ou não. A verdade é que essa chance de anulação da partida praticamente inexiste. Nem sei se o Santos vai levar essa ideia adiante. O que houve foi uma confusão com direito à participação do César Sampaio, que em algum momento na conversa com o quarto árbitro chega a sugerir ou indicar a substituição do camisa 10. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em um ex-zagueiro do Flamengo. Informação que vem da imprensa turca dá conta de que Léo Duarte, atleta com 29 anos de idade, interessa ao Cruz Maltino. Importante registrar que o Léo Duarte tem contrato com o Başakşehir apenas até 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Atleta revelado no Flamengo, chegou a jogar bem e foi negociado com o Milan em 2019 por 10 milhões e 600 mil euros. Passagem pela Itália foi bem discreta e curta. Ele acaba se mudando em 2020 para o Başakşehir, primeiro por empréstimo, depois comprado em definitivo por 2 milhões de euros. Sempre titular absoluto, inclusive na atual temporada com 34 jogos e uma assistência. Dá para dizer que se contratado seria um enorme reforço para o Vasco. Resta saber se o Cruz Maltino vai levar essa história adiante, como diz a imprensa da Turquia. E Barbosa revelou que o Botafogo tentou colocá-lo no Cruzeiro. Essa afirmação foi feita depois da vitória por 3-1 do Botafogo contra o Corinthians nesse domingo no Newton Santos, jogo que marcou a despedida do atleta do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive posou para fotos com os familiares, se mostrou muito emocionado e reafirmou que não tinha intenção de sair por agora, abre aspas para o Barbosa. Chegaram ofertas de Palmeiras e Cruzeiro, interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para o meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu não queria, que eu queria sair de graça no fim do contrato e o clube decidiu me vender na hora porque precisava de dinheiro. Eu falei que daria a resposta em poucos dias. Continuei jogando. Voltaram a ligar e falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas pro Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Essa parte é importante. A operação está fechada com o Palmeiras. O Barbosa será reforço alviverde. Operação de 20 milhões de reais. Mas, em determinado momento, o Botafogo tentou mudar o rumo da negociação, o mandando para o Cruzeiro, que havia oferecido mais do que os 20 milhões de reais do Verdão. No fim das contas, o Cruzeiro acabou saindo da parada porque o Barbosa fez valer aquilo que já havia acertado verbalmente com o Palmeiras. Nessa entrevista, o Barbosa ainda reafirmou que a ideia dele não era assinar pré-contrato com ninguém, que ele ficaria até dezembro jogando bola em alto nível para se valorizar, porque saindo de graça em dezembro, ele certamente teria oportunidade de escolher ofertas do ponto de vista financeiro ainda mais positivas. É possível até que o Barbosa ainda dispute com a camisa do Botafogo a próxima partida na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, depois de atingir 12 jogos, ele está descartado. E Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar no rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, vitória botafoguense. Mas, conversando com o técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados. Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver, caso não exista acordo,
para vendê-lo para o futebol europeu, seguem duas alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. E o Flamengo quer ser o primeiro clube a bater na América do Sul 3 bilhões de reais de receita numa única temporada, com as lembranças de que o Fla já foi o primeiro a bater 1 bilhão de reais em 2021 e 2 bilhões de reais em 2025. A meta rubro-negra é alcançar esses 3 bilhões de reais anuais até 2030. E o presidente BAP tem uma série de medidas que podem garantir novas receitas para o clube mais rico da América do Sul. Por exemplo, o Flamengo pretende investir no ramo imobiliário. A ideia é construir um hotel 5 estrelas na sede da Gávea, o que geraria bastante dinheiro. A Flamengo TV também deve ter um reality show para gerar movimento e dinheiro para o clube. A partir da próxima temporada, a ideia é que o Maracanã passe a receber 71 mil pessoas por jogo do Flamengo, fazendo com que a receita com bilheteria suba consideravelmente. Até um aplicativo de delivery de comidas e bebidas será utilizado dentro do estádio. Isso sem falar em uma série de outras medidas, como a criação de uma marca própria de roupa de moda casual feminina, chamada Gavi. O Flamengo tem em mãos uma pesquisa que mostra que as mulheres consomem muito mais roupas do que os homens. Para completar sobre o Fla, registrar que o clube empatou em 1-1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na noite desse domingo. O resultado não foi dos melhores, mas permitiu que o Palmeiras não abrisse vantagem, Verdão que já havia empatado com o Cruzeiro no sábado. O gol do Flamengo marcado mais uma vez por Pedro, temporada de 29 jogos, 17 gols e 4 assistências. Depois da partida, o Pedro foi perguntado sobre seleção brasileira. Abre aspas para o centroavante, ainda não sei que horas vai ser o treino de amanhã, mas vou acompanhar com expectativa boa a convocação. Deus sabe de tudo, estou em paz, fico feliz de estar no radar. Você, na condição do Ancelotti, levaria o Pedro para a Copa? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, decidiu quebrar o silêncio para explicar sobre uma série de situações importantes no clube. A primeira delas em relação às saídas de atletas. Tenho contado para vocês sobre o risco de um desmanche no Corinthians para o segundo semestre. O Willian Alberto pediu para sair. O Hugo Souza tem um acordo verbal com a diretoria de que em caso de propostas de 13 milhões de euros, ele será negociado. Renovação de Memphis Depay segue enrolada. Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros do Zenit, que já foi recusada. Isso sem falar em André e Breno Bidon, que são velhos sonhos de clubes europeus. Até o Alan, volante que é reserva e está emprestado pelo Flamengo, passou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Paz assegurou que nesse momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians, embora admita que a tendência é que essas ofertas apareçam. O presidente Osmar Stabile também afirmou que há necessidade de pelo menos uma grande venda. Se não for uma grande venda, é possível que o Timão tenha de se desfazer de 2 atletas ao longo dos próximos dias. Importante registrar também que há uma briga interna para redução considerável da folha salarial, e essa queda pode vir da saída de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Para completar, nessa entrevista que o Marcelo Paz deu à Corinthians TV, ele afirmou que a ideia do Timão é sair de férias em 31 de maio, dia seguinte ao último jogo do Campeonato Brasileiro, período de férias para os atletas durante a Copa do Mundo e reapresentação em 24 de junho. No início do mês de julho, o Corinthians está preparando a realização de um amistoso no estado do Paraná. O restante da preparação e programação será anunciada em breve. E o São Paulo terá reforços sob o comando de Dorival Júnior. A era Dorival começa nessa segunda-feira com reunião pela manhã com Arboleda. Dorival quer definir o futuro do zagueiro equatoriano. A ideia do Dorival é passar a utilizá-lo muito em breve. Às 2 da tarde há a entrevista coletiva, mas desde a última quinta-feira, quando o Dorival recebeu em sua casa
Rui Costa e Rafinha, há um debate importante sobre contratações. Antes de aceitar a proposta do São Paulo, Dorival escutou que haverá reforços, pelo menos 4 contratações na janela de julho, que reabre no dia 20. Importante afirmar que não há uma definição sobre nomes. O que se discutiu e chegou-se a um consenso é sobre as posições em que o São Paulo precisa de reforços. Dorival conhece bastante esse elenco, trabalhou com quase todos os jogadores e entende que há necessidade de melhoria em determinados setores. Rui Costa e Rafinha concordaram, e embora não exista dinheiro para grandes investimentos, o São Paulo prometeu esforços para trazer nomes que agradem ao técnico, que inicia sua 3ª passagem pelo São Paulo nessa segunda-feira. Salário do Dorival e de sua comissão na casa dos R$2 milhões mensais, menos do que os R$2.800.000 que tinha direito nos tempos de Corinthians, mas bem mais do que os R$800.000 que eram pagos para Roger Machado e companhia. Só para completar em relação a reforços, nomes de Cebolinha, Luiz Araújo, Inestrosa, Scarpa e Thiago Maia são bastante especulados. Cebolinha interessa, Luiz Araújo também, embora praticamente inviável. Scarpa já foi descartado, Inestrosa não há intenção do Vasco em negociá-lo, Thiago Maia pode deixar o Internacional, mas o Colorado quer receber dinheiro. E você, na condição de dirigente do São Paulo, buscaria quais nomes para reforçar o tricolor? Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.